Quando saí do Brasil rumo à Bolívia, eu ainda não sabia ao certo do que se tratava. Sabia que estava indo com amigos para outro país, um lugar frio, seco, extremamente precário. Íamos para ajudar pessoas, crianças principalmente, mas não sabia exatamente o que era aquele lugar, muito menos o que nós seríamos para aquele lugar. Ao chegar lá, depois de 28 horas de viagem, nos deparamos com umas 30 crianças à nossa espera, há mais de 2 horas. Demorou para cair a ficha. Não entendia porque era tão difícil descer daquele ônibus, com 2 ou 3 crianças puxando cada um de nós de um lado para o outro, gritando, rindo, pulando e falando sem parar. Na verdade, só caiu a ficha 1 ou 2 dias depois. Depois dos banhos frios, das primeiras noites geladas, das brincadeiras, dos nossos espetáculos de circo e dos abraços tão cheios de esperança. Nos primeiros dias, só me preocupava em não perder nenhum momento, documentar sem interferir diretamente, implicar cada sorriso e cada olhar que sorria timidamente escondido pelos cantos. Eram tantos e tão diferentes em meio àquela gente que me fazia delirar e devagar em relação ao conflito da miséria com a felicidade. Felicidade é aquela que se dividia, eles pelo simples fato de poder brincar e a minha de estar ali, tentando através das minhas lentes mostrar a necessidade que aquele povo tem de ser ajudado. Com o passar dos dias, fui percebendo aos poucos que mesmo com tantas necessidades, eu não estava ali para documentar a miséria, nem a falta de estrutura daquele lugar. Estava lá para algo muito maior do que isso. Estava lá para entender que mesmo quando se parece ter tão pouco, podemos retratar um resgate da esperança e da beleza. Quando me dei conta disso, finalmente entendi que aqueles sorrisos não estavam estampados apenas por conta do que proporcionávamos com as brincadeiras. Entendi que aqueles sorrisos eram sinceros em relação a nós e a vida. Entendi a real beleza de viver, que a felicidade não está ligada a bens materiais e ao conforto da minha cama. A forma como aquelas pessoas nos acolheram não é tão simples de explicar. Não é questão de ser bem recebido, se aproxima mais de um aconchego de vó. Os trabalhos que realizávamos com as crianças, através das brincadeiras e do lúdico das artes circenses, se expandiam por alguns outros pontos da cidade, além de onde estávamos hospedados. Estes pontos eram simplesmente outras casas iguais ou mais precárias do que a que nós dormíamos. Não que fosse um empecilho ou algo que o valha, mas além da comum falta de estrutura que envolve toda a cidade, existiam coisas maiores, como o famoso Trem de la Muerte, que atravessa a cidade, e em um desses pontos ficava a pouco mais de 5 ou 6 metros do pequeno espaço que nos era possível brincar com as crianças. No 5º dia, fomos até Roboré, aproveitar um pouco das famosas águas calientes durante a manhã. Finalmente um dia com um banho quente, mesmo que no rio repleto de peixes e sem sabonete. Neste mesmo dia, durante a tarde, realizamos nosso trabalho na escola local. Aquela escola parecia que tinha parado no tempo. Tão peculiar, com personagens mais peculiares ainda. Ao final do trabalho, paramos para comer as também famosas empanadas bolivianas, uma espécie de pastel de queijo. Depois de todos satisfeitos, entramos no ônibus para voltar para Puerto Quijano. Quando todos, cansados, só queriam chegar em casa, tivemos uma pequena surpresa. O ônibus atolou em um dos raros pontos de terra fofa daquele lugar tão seco. Tentamos empurrar o ônibus, mas foi completamente em vão. Em questão de segundos, chegaram tábuas e pás para que pudéssemos, na nossa ignorância, tentar novamente tirar o ônibus do lugar. Fiquei surpreso ao ver aquela senhorinha, tão frágil, que tinha acabado de fotografar, carregar uma tábua enorme como uma criança, que quando tentei tirar do chão, simplesmente não conseguia.
aquele povo que parece tão frágil a princípio, se mostra cada vez mais forte. Depois de horas cavando sem descanso, tudo que passava pela minha mente era que mesmo com tanto esforço, todo o sangue e suor que ali deixávamos era completamente recompensado quando olhava para cima e via o maior número de estrelas que jamais havia visto. Todo aquele esforço que nos fazia transpirar naquela noite gelada a -2 graus era com certeza recompensado por música ao redor da fogueira e aquele céu de estrelas que nos cobria. Mesmo não dormindo nem um segundo sequer dentro da geladeira que o ônibus havia se tornado, era tudo válido e recompensador por simplesmente estar vivo e saber que amanhã viria e o sol nos aqueceria. Depois daquela noite, qualquer desconforto era rapidamente esquecido em questão de segundos, inclusive a temida patasca, uma espécie de sopa onde se coloca a cabeça do boi com cérebro, olho e todo o resto para cozinhar, se tornavam muito mais aceitável, até mesmo pelo fato de já termos acostumado a tropeçar nas ossadas que restavam e eram jogadas por toda a cidade. Aquelas pessoas já haviam se tornado mais do que especiais para cada um de nós, e não eram mais todos fisicamente iguais como à primeira vista. Pastor Nicholas, com suas piadas sérias e risadas contagiantes. Wilson, com suas poses de galã. Ceci, com toda a sua energia e palavras praticamente sem espaço umas das outras. Davi, com seu carinho e esforço em falar português para nos agradar e assim por diante. Quando se percebe essas diferenças, esse carinho e esse esforço para agradar, que era miséria, definitivamente se torna riqueza. O carinho é tão grande que na nossa última noite tive a certeza de que nós não ajudamos ninguém, e sim fomos ajudados. Foram coisas tão simples e mágicas que me enchem de alegria. Mas além da possibilidade de estar com essas pessoas durante 10 dias, o maior presente foi antes de subir no ônibus, quando um dos meninos, Jonathan, me abraçou e perguntou quando eu voltaria. Respondi que em 1 ano estaria lá novamente. Não contente, parou, olhou-se ao redor, mirou fundo em meus olhos e disse uma palavra. Promete?